Olá pessoal, estamos de volta para a aula de número 3. A unidade 3 estamos retomando então a disciplina de Geografia da População. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós iniciamos com o nosso roteiro de aula, que é bem restrito. Então nós estaremos trabalhando nesta unidade a distribuição da população no mundo, a relação entre distribuição da população e desenvolvimento, sobre desenvolvimento das nações. Também estamos trabalhando razões da desigualdade e distribuição da população brasileira. Então falaremos um pouco sobre a questão da desigualdade e classificaremos então a população em relação ao envelhecimento, as fases do envelhecimento, jovens, e relacionando-os sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países. Então, população pelo mundo. Como é que a gente pode apresentar aqui brevemente a população pelo mundo? A população mundial, que consiste no número total de habitantes da Terra, né? Então são todos os habitantes do planeta, que em 2013 atingiu a marca de 7,2 bilhões. Nós já vimos que ele chega aí aos 7,6 bilhões na atualidade. E isso de acordo com os levantamentos do Fundo da População das Nações Unidas. O ritmo do crescimento populacional no mundo ele tem apresentado uma redução a cada ano. Então nós estamos num momento em que está havendo a redução desse quantitativo, desse crescimento populacional, não é do quantitativo, mas sim do ritmo de crescimento. Segundo as estimativas da ONU, nós chegaremos aos 9 bilhões de habitantes em 2050. Claro, apesar desse crescimento ele estar em um ritmo mais lento, mas ele vai aumentando, considerando principalmente a longevidade da população. Sobre a distribuição da população no mundo, ela ocorre de forma desigual. Evidentemente, nem todas as áreas do planeta são habitadas de forma homogênea. Então, há uma grande diferença no continente populacional de acordo com cada continente. Então, nós podemos ver aqui os 5 continentes, que no continente asiático, nós temos uma média de 4 bilhões 427 milhões de habitantes, que é o mais populoso. O continente africano gira em torno de 1,1 bilhão de habitantes. A América, que é o nosso continente, está em menos de 1 bilhão de habitantes, em 953 milhões. A Europa, 742,5 milhões. E a Oceania, 40 milhões de habitantes. Então é neste sentido que está a distribuição da população mundial. A Ásia, que é o maior continente em área terrestre do mundo, boa parte desse continente está localizado no hemisfério norte, além de ser também o mais extenso, é o mais populoso. Então nós temos habitando nele cerca de 3/5 da população mundial. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso. No continente localizam-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, grandes desertos e extensos rios. Então você vê que a geografia é uma geografia bem diversa no continente asiático. Então o povo asiático corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, inicia aí há cerca de 4 milhões de anos, 4 mil anos. A economia e governo são também variados. Então nós temos vários tipos de economia, de economias e também de formas de governo, considerando aí que o continente ele é composto por um grande número de países, e aí cada qual tem lá as suas particularidades. Este é o mapa da Ásia, você pode ter uma noção. Aparece aí a China como destaque, que é o mais populoso dos países. A África é um dos continentes do mundo, sendo então o terceiro maior em extensão territorial. E o território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e ocupa aproximadamente 20% da área continental da Terra. Então, no continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes,
e aí faz dele o segundo continente mais habitado do planeta. A África é considerada ela é conhecida pela sua pluralidade étnica, cultural, então você vê aí uma riqueza cultural e étnica do continente africano. É uma história milenar, então essa história ela é contada a toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos dos países africanos apresentam baixo desenvolvimento. Então a gente pode ver o quanto a pobreza, por exemplo, ela se expressa de forma intensa no continente africano, né, e revelando assim, diversos problemas sociais, econômicos, a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição, o analfabetismo. Então os países africanos eles dividem, né, em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana, e também distribui em África Central, Meridional, Setentrional, Ocidental e Oriental. Então são as várias divisões geopolíticas da África. Este é o mapa da África, então aqui vários países sendo destacados. A América, que é o nosso continente, ele já tem menos de 1 bilhão de habitantes. Se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. A população americana é constituída por vários tipos de povos, dos quais podemos citar os índios, os europeus, os espanhóis, ingleses, irlandeses, italianos, portugueses, franceses, alemães, holandeses e os africanos. Então nós temos aí basicamente uma formação étnica que envolve indígenas europeus e africanos que formam este continente, a população deste continente. O país mais populoso da América é os Estados Unidos, com 322 milhões de habitantes, mais de 322 milhões. O país menos populoso é o São Cristóvão e Neves, com apenas 54 mil habitantes. E o país densamente mais povoado é o Barbados, com densidade demográfica de 665 habitantes por hectare quadrado. Este é o mapa geral da América, aparecendo a América do Norte, América Central e América do Sul. A Europa aí que nós já falamos da Europa, né? País antigo, continente historicamente mais antigo e que mais se desenvolve ao longo da história, economicamente, socialmente. Então, a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo maior. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo, né? Então, isso que eu estou falando é lá que começa o desenvolvimento industrial e também a produção agrícola, inversamente, se pensarmos na Europa. Entre os 6 continentes do mundo, a Europa é o 4º do ranking de população, com 740 milhões de habitantes. O continente é considerado o mais atrativo para migrantes vindos de todas as regiões do mundo e, segundo o relatório da Organização Internacional para a Migração, cerca de 70 milhões de pessoas na Europa vieram de outros locais. O país mais populoso da Europa é a Rússia, com aproximadamente 144 milhões de habitantes, e o menos populoso é o país também católico, Vaticano, com 800 mil habitantes. Este é o mapa da Europa. Aqui nós já trazemos um pouco de gráficos da população brasileira, distribuição da população brasileira. Então aqui nós estamos considerando até 2010 algumas cidades se destacando, como São Paulo, a cidade mais populosa, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza. E entre 2000 e 2010, ganhos e perdas, então perda da população de 2000 a 2007. Temos mais gráficos que traz a variação da população. Isso aqui são com dados no censo de 2010. Então, como que varia, onde tem a maior variação, está marcado de vermelho. A cidade de São Paulo e Rio de Janeiro continua aparecendo como as mais populosas. Temos um gráfico que também apresenta o crescimento da população nos estados. Você vai ver
que está mais centrado, se você contabilizar de 1872 até 1990, você vai ver que o centro-sul do país ele é onde se desenvolve, onde há um maior crescimento populacional. Aqui uma relação entre crescimento da população urbana e rural com a população urbana marcada de vermelho, a rural de verde. Você vai ver que vai haver de 1940, por exemplo, a 2000, um crescimento muito grande da população urbana, né? Principalmente porque é em função da criação de várias cidades, vários municípios, e a elevação desses municípios à categoria de cidade. Então, isso também, a ampliação dos perímetros urbanos, tudo isso faz com que uma quantitativa maior de população esteja inserida na área urbana. Então, nós temos hoje uma população, um declínio da população rural no Brasil aí na década dos anos 2000. Densidade de povoamento, que é a quantidade de pessoas por hectare quadrados. Você vai ver também que vai haver principalmente uma densidade maior nas regiões onde estão localizadas as capitais das cidades, né, dos estados. Nós temos variação da densidade demográfica. Tem que ter mais um gráfico aí que calcula aí essa variação ou visibiliza a variação da população entre o ano 2000 e 2010, que é o último censo. Nascimentos e óbitos, então são dois gráficos, um que apresenta o número de nascimentos habitantes e o número de óbitos. Você vai ver que os óbitos estão também centrados nas cidades, sua maior quantidade nas cidades mais populosas, nos grandes centros urbanos e as capitais, as metrópoles e os aglomerados. Nós já temos mais um gráfico que apresenta a transição demográfica passado e futuro. Então nós temos aqui um cálculo de 872 para 2000, taxa de natalidade que ela diminui, mas a taxa de mortalidade também diminui ainda mais, e isso significa que o crescimento ele se mantém, o crescimento populacional. Temos uma estrutura etária, que é o gráfico em forma de pirâmide, que apresenta ao longo dos anos como que vem se comportando o número de habitantes, homens e mulheres, aqui representando os anos 40, 70. Então, nos anos 40, por exemplo, a base da pirâmide ela se assemelha. Nos anos seguintes, 70, você vê que a quantidade de nascimentos ela já diminui, mas em compensação a taxa de envelhecimento ela vai aumentando e a pirâmide vai ficando com uma base menor e a parte superior vai enlarguecendo. Nós temos um gráfico que representa a esperança de vida, que é com até quantos anos em média vão viver essas pessoas. Então nós estamos chegando aí com uma expectativa de vida de mais de 78 anos, né? E aí você vai perceber que nos anos 2000 essa expectativa ela aumenta principalmente nos centros urbanos, onde você já tem um maior desenvolvimento da medicina, a presença de medicamentos, o acesso maior a essa assistência. Aqui representa a taxa de masculinidade, que são a presença de homens nessas regiões, e a variação dessa taxa também, como que ela está apresentada. Cor de pele, então as pessoas se identificam pela cor da pele, e o IBGE ele traz as categorias de brancos, pretos, pardos e índios. Então são as 4 categorias que são identificadas hoje pelo IBGE. E aí você vai ver uma incidência muito grande ainda de pessoas se auto-intitulando brancas e uma menor quantidade
de indígenas e pretos. As cores dominantes, né, em média, os brancos ainda são, apesar de que agora nos recenseamentos mais recentes, os pardos eles ultrapassam, né, o índice de branco, mas a predominância ainda é de brancos em vários estados. Há um gráfico também que apresenta a questão dos pobres de cor de pele que predomina. Então, quem são as cores de pele que predominam na pobreza? É interessante fazer essa análise, né, para você poder compreender essa dinâmica da organização populacional quanto ao desenvolvimento socioeconômico. E assim a gente encerra a terceira unidade, né? E desejando que vocês continuem fazendo as pesquisas. É claro que a aula é só um indicativo de que vocês possam utilizar para fazer as pesquisas de vocês. Ela não é todas as informações sobre a temática, mas sim um direcionamento para que vocês possam pesquisar, tá certo? Muito obrigado, nós nos encontramos na próxima aula.